Quando ele chegou em casa com essa moto e falou pra mim que tinha pago à vista, eu achei aquilo muito estranho. Porque todo o nosso financeiro era junto. A gente tinha noção, obviamente que ele tinha a conta dele, os cartões dele, eu tinha os meus. Só que a gente falava um pro outro, a gente se organizava junto pra pagar as contas. Então assim, tudo que ele ganhava eu sabia, tudo que eu ganhava ele sabia. A gente não tinha dinheiro pra comprar uma moto à vista. Do nada. Do nada. Ele falou pra mim que tinha juntado e que não tinha falado nada pra mim, que ele queria fazer surpresa. E que ele tinha comprado essa moto, porque ele sabia que eu sempre pegava moto ou Uber e que eu, né, queria comprar um veículo pra gente e tal. Tava conversando com ele sobre isso e segundo ele tinha feito uma surpresa. E eu achei aquilo muito estranho, gente. Muito estranho. Mas não falei nada. Fiquei, caramba, teve época que a gente passou umas necessidades. Ele tava juntando dinheiro pra poder comprar moto. Que esquisito. Mas não falei nada. A gente tinha acabado de voltar, eu não queria arrumar confusão com ele, fiquei no meu canto. Até que do nada, ele começou a aparecer com roupa nova, com sapato novo. E quando eu ia pesquisar, o valor era coisa cara. Chegava em casa com flor. Começou a comprar coisas do bom e do melhor pra casa, sabe? Coisas assim, sei lá, um requeijão, vamos supor. A gente comprava de uma marca mais em conta. São 3 marcas, né? Uma boa, uma média e uma ruim. A gente comprava a média. Ele começou a trazer a muito boa. Ia no mercado, fazia compras e compras, chegava com sacolas e sacolas. E eu não tava entendendo de onde estava saindo tanto dinheiro assim. Fiquei pensativa sobre, falei, caramba, de onde está saindo tanto dinheiro assim e tal. Comecei a conversar com ele. E ele falou, não, era aquele dinheiro que eu comprei da moto, que eu me organizei, não sei o que e tal. Então acabou sobrando. E eu tô, né, dando uma moral na nossa casa e tal. Começou a me trazer presente. Eu fui achando aquilo ali um pouco estranho, mas não falei nada não, sabe? Só fiquei observando. Até que um belo dia, eu tava botando roupa pra poder bater. E na calça dele, uma calça jeans, eu achei um extrato de uma conta. E nesse extrato tinha 80 mil reais na conta dele. 80 mil reais. Ele já tinha comprado a moto e um monte de coisa. E ainda tinha 80 mil reais. E o extrato era recente. Na hora, gente, eu peguei o extrato. Falei pra ele, o que tá acontecendo aqui? De onde vem esse dinheiro? E aí ele falou que um chefe dele tinha passado um dinheiro pra conta dele e que ele já ia devolver e que não tinha nada a ver. Só que eu não sou boba, juntei uma coisa com a outra. Ele tá comprando um monte de coisa nova. 80 mil e não é dele? Eu fingi que acreditei e falei, tá bom. Quando ele foi dormir, eu peguei o telefone dele e ele ia descobrir tudo. Era uma olhada no telefone, eu tinha a senha, mas não era de ficar olhando. Eu descobri que esses 3 dias que ele me pediu um tempo, ele tinha recebido uma proposta de um cara pra poder fazer conteúdo adulto, onde ele ia ganhar mais de 100 mil reais. E que ele iria ficar ganhando as visualizações desse vídeo que ia pra internet. E nesse vídeo ele tava com máscara, por isso que ele aceitou, porque não dava pra reconhecer ele. Ele ia ficar ganhando a porcentagem das visualizações e não sei o quê, porque ia pros sites de conteúdos adultos da vida. Ele aceitou, fez o vídeo era basicamente em grupo, um monte de gente, fez o vídeo e tava ganhando esse dinheiro. Por isso ele comprou moto, moto, roupa, um monte de coisa. E aí ele recebeu esse dinheiro, tava recebendo as quantias da visualização e não me falou nada. Por isso que ele pediu um tempo, foram 3 dias de gravação. Por isso que ele sumia, falava pra mãe que tava comigo. Ah, mas e aí, o que você fez? Lustrei o chifre, fingi que não sabia de nada, comecei a pedir um monte de coisa pra ele, ele não me negando nada, fui gastando tudo. Gente, gastei muito, comprei tudo do bom e do melhor. Quando eu vi o extrato de que a conta dele tava zerada, né, aí eu me separei dele, falei pra ele que eu sabia de tudo, contei pra família dele, contei pra todo mundo, achei os vídeos, mostrei pra todo mundo, tinha gastado o dinheiro dele todo, levei a moto, ele ficou sem o dinheiro e todo mundo ficou sabendo que ele tava fazendo filme de conteúdo adulto. Foi assim que eu me vinguei. O marido estava me negando furanfação há 1 semana. E foi o suficiente pra eu desconfiar do que estava acontecendo. Mas ele não estava me negando porque ele não queria, não. Porque a gente furanfava de manhã e de noite todos os dias há 6 anos desde que estávamos casados. E aí, do nada, ele achou que ele ia passar a me negar e que eu não ia suspeitar que tinha galha na minha cabeça. Só que meio que fugia do controle dele, né? Um belo dia normal do meu casamento, eu tinha chegado do trabalho, meu marido estava deitado na sala, muito cansado, falou que tinha trabalhado o dia inteiro, que estava exausto, que não sei o que lá, que ele ia comer e ia dormir. Só tava esperando a escrava chegar pra fazer comida. Fiz a comida dele, ele comeu, eu fui tomar um banho, quando eu saí do banho ele já estava dormindo. Eu achei estranho, porque a gente furanfava, fizesse sol, chuva, podia chover canivete, furanfávamos. E aí, eu saí do banho já pronta, né, porque ele podia estar cansado, o que for que tinha. Ele tava dormindo. Eu falei, ué, que estranho. Ele tá cansado. Por que será? Mas
Mas aí ele falou pra mim que tinha trabalhado muito, mas ele sempre trabalhava muito. Achei aquilo suspeito, fiquei meio pé da vida e fui dormir. Peguei o telefone dele antes, olhei, não tinha nada. Falei, vou dormir. Essa coisa da minha cabeça, porque eu tô com ele há 6 anos. O que tem? Um dia o cara não quer furanfar. Tudo bem, tranquilo. Fui dormir. No dia seguinte, nada. De manhã cedinho, nada. Sempre era certo. Nada. Falei, gente, tá demorando, né? A ficar descansado. No dia seguinte, de noite, nada. Passou-se uma semana e eu caladinha. Eu falei, eu não vou falar nada. Porque quando você fala, o macho começa a tomar cuidado pra você não descobrir. Fiquei calada. Eu falei, não vou falar nada não. Passou, amigas, uma semana e ele não furanfou. E eu já quase matando o cachorro a grito, né? Porque eu também não ficava atrás. Éramos 2 foguentos. Eu querendo furanfar e ele me evitando. E eu, que esquisito. Mas não falei nada. Fiquei caladinha. Fiquei na minha aqui, ó, com dorzinha no coração. Até que um belo dia, depois de uma semana, eu virei pra ele e falei assim, o que tá acontecendo? Por que você não quer furanfar? Ele começou a me chamar de louca. Quando ele falou, você tá ficando louca. Como assim eu não quero furanfar com você? Eu falei, tem uma semana que a gente não faz nada. Ele, o quê? Eu falei, passou rápido? Não, uma semana, não reparou não? Ele ficou olhando pra minha cara, ele, não, nada a ver, que não sei o quê, não tem nada, uma semana e tal, tá tudo bem. Gente, eu surtei, eu falei, tem uma semana, eu tava olhando no telefone dele todo dia e não achava nada, o que tava acontecendo, comecei a falar, e ele falando que não, que eu tava ficando louca, e eu falei, eu não tô ficando louca, você não me deixa mais entrar no banheiro com você, porque sabe que eu vou querer, né, vou passar a mão, ele é doidado, não sei o que a gente vai, igual a gente sempre fez, você dorme virado pra mim, não casei pra dormir virado de costa pra você, o que tá acontecendo? Você não me procura mais, você tá sempre cansado, tem uma semana que você tá nessa, e eu quero saber o que tá acontecendo. Ele começou a negar, falando que tava trabalhando muito, que tinha sido uma semana de exaustão no trabalho dele, que ele tava se estressando muito, que o chefe dele tava no pé dele, que eu não era uma esposa compreensiva, que eu não queria nada. Só que, gente, o chefe dele sempre estressou ele. E ele sempre usava da furanfação para desestressar. E eu comecei a falar isso, cara, mas você vai explodir se você, né, ficar usando, tipo, no furanfava. A gente é casado, o nosso casamento vai cair na rotina. Você sempre usava o estresse para desestressar na furanfação. O que tá acontecendo com você e tal? Tem alguma coisa errada comigo, a gente precisa conversar, o que foi? E ele começou a me negar. Só que ele começou a me chamar de louca. Quando ele começou a me chamar de louca, gente, eu fui pra cima dele, eu falei, tá acontecendo alguma coisa. Ele tava o quê? Me escondendo a varinha de Hogwarts dele. Aí que eu entendi. Eu falei, ele não tá me evitando, ele tá me escondendo a varinha de Hogwarts dele, porque eu me toquei na hora que ele tava me chamando de louca, que eu não tinha nem visto mais a varinha de Hogwarts dele. Não era só que ele tava me negando, eu não tinha acesso mais ao boneco dele, eu não tava vendo. Aí eu fiquei, cara, eu não tô vendo essa coisa, eu não tô vendo. Ele tá me escondendo alguma coisa porque eu não tô vendo. Na hora, me deu uma ideia louca. Eu simplesmente fui pra cima dele, empurrei ele pra cama. E ele, não, amor, eu não tô afim, eu tô cansado, que não sei o que. E eu comecei a puxar. Eu não queria furanfar com ele, eu queria ver. Eu só queria ver, olhar pra ele e falar, tá. Puxei. Gente, quando eu puxei, ele tentando tampar, eu vi. Tinha uma mordida enorme na varinha de Hogwarts dele. Só que tava meio que machucado firme, sabe? A pessoa mordeu com força e tava com casquinha, com pus, com machucado mesmo. Na hora eu olhei pra cara dele e falei assim, alguém mordeu a sua varinha de Hogwarts, é isso mesmo? Ele começou a puxar as calças dele, que não sei o que, e ali eu já tinha entendido, eu tinha sido corna, e a pessoa foi meio agressiva com ele. Eu falei, eu quero que você me fale o que tá acontecendo. E aí eu usei aquela, se você me falar, eu te perdoo. E aí ele me falou, e eu não perdoei, obviamente. Ele falou pra mim que acabou me traindo, que ele conheceu uma menina no trabalho dele, e que essa menina gostava de furanfar diferente, e que ficou falando isso pra ele, e ele acabou ficando com vontade de saber como era, foi, e ela simplesmente mordeu ele com muita força, e que tava todo machucado, e que ele tava passando pomada. Eu desejei a ele, falei, tomara que caia. Eu peguei todas as minhas coisas e fui embora. Me separei dele e fiz questão de contar pra mãe dele que eu estava me separando dele porque ele estava com a varinha de Hogwarts mordida. Foi assim que eu descobri que eu era chifruda, gente. Ele, uma mulher, sentou do meu lado do ônibus e falou a seguinte frase: oi, eu sou a mulher do cara que você curtiu a foto na rede vizinha. Meu coração subiu aqui pela goela e quase que ele saiu correndo do ônibus. Tá, gente? Um belo dia, estava eu navegando nas redes sociais, assim, da vida, quando um querido me seguiu. E esse querido começou a curtir todas as minhas fotos. Gente, eu tinha muita foto, eu adorava postar foto. Ele desceu meu perfil e ele foi curtindo foto. E eu fiquei caladinha, né? Entrei no perfil dele, dei uma olhada, parecia ser solteiro. Tinha uma fotinha aqui, uma fotinha ali, eu não falei nada, não curti nada. Só fiquei assim, olhando e falei, vamos ver qual vai ser a atitude desse boy. Tava solteira, tinha tomado um chifre. Só que eu tava, assim, em processo de recuperação há 3 anos. Sim, foi um chifre, amor, que fez história no meu coração. Aí eu
falei, vou ver qual é a dele, não vou falar nada não, vou ficar quieta no meu canto, vou ver qual é a dele. O tempo foi passando, ele começou a responder os meus stories, porque eu postava muito stories. Ele começou, eu era a blogueira da minha cidade. Ele começou a responder os meus stories e tal. E eu nunca respondia, sabe? Deixava ele meio ali que no vácuo e tal. Só que eu comecei a dar uma olhada nos stories dele, vi que ele era gatinho, segui ele de volta. E aí ele entendeu isso como um incentivo, começou a comentar cada vez mais e eu comecei a responder. Dava uma respondida aqui, um kkkk, pois é, não sei o que, não sei o que lá. E ele curtindo minhas fotos. Aí eu peguei e fiz o quê? Inocentemente curti uma foto dele. Eu curti uma fotinha dele. Uma só, pra poder, tipo, tô interessada. Porque eu realmente comecei a ficar interessada. Ele tava puxando assunto. Depois que eu curti essa foto dele, a gente começou a realmente conversar. Sabe, conversar. Ele pediu meu número, a gente começou a conversar, trocamos conversas e pipipipopó. Só que eu trabalhava em outra cidade, então todos os dias eu pegava o mesmo ônibus e de volta pra poder ir pro trabalho. Era muito comum, quando na sua cidade não tem emprego, a gente vai pra outra cidade pra poder trabalhar. E era muito comum, tipo, bairro, cidade, afins. Um belo de eu conversando com o boy, cheia das intenções, tava indo pro meu trabalho, quando do nada uma mulher sentou do meu lado e falou: oi, eu sou a mulher do cara que você curtiu a foto. E aí, meus amigos? Antes disso acontecer, eu já tinha reparado que essa mulher todos os dias entrava no ônibus e sentava lá no fundo, no mesmo horário que eu. Só que é o que eu falei pra vocês, era um ônibus que ia pra vários bairros, várias cidadezinhas. Então, todo mundo que ia pra uma cidade pegava o mesmo ônibus. E eu achei estranho porque ela entrava olhando pra minha cara. Só que eu falei, ela tá indo pra cidade pro trabalho dela, né? Sei lá, conseguiu um emprego e tal. Mas ela entrava olhando pra minha cara, Isso foi acontecendo, já tinha mais ou menos umas 2 semanas. Ela era no mesmo horário, ela sempre sentava no banco e sempre ficava me encarando. Até que um belo dia eu estava indo pro trabalho, ela entrou no ônibus, eu tava sentada na janela, do meu lado tava vago. Ela simplesmente sentou do meu lado e falou: oi, eu sou a mulher do cara que você curtiu a foto. Gente, na hora eu gelei dos pés à cabeça, assim, fico olhando pra cara dela, assim. Só que eu era solteira, tava conversando com esse cara, mas eu tava conversando com vários outros caras. Eu tinha curtido fotos de vários outros caras, então eu não associei um no outro. Eu olhei pra cara dela, consciente dela: calma, não vou fazer nada com você não, eu só quero conversar. Quando a pessoa fala, eu só quero conversar, você já fica meio assim, eu quero saber por que você tava curtindo a foto do meu marido. Eu só olhei pra ela e falei: quem que é o seu marido? Ela pegou o celular dela e me mostrou. Quem que era o marido dela? Era o candengo que eu tava curtindo a foto. Só que aí, na hora, o candengo que eu tava conversando, na hora que eu mais fiquei com medo é que ela tava a semana toda entrando no mesmo ônibus que eu. E olhando pra minha cara, eu falei: gente, essa mulher tava me investigando. Eu falei: você tava me seguindo? Ela falou: não, a questão não é se eu tô te seguindo, eu só quero saber a verdade. O que tá acontecendo? Por que você curtiu a foto do meu marido? Eu falei: engraçado. E a gente discutiu no ônibus andando, engraçado, né? Você tá reparando que eu tô curtindo a foto do seu marido e você não reparou que ele curtiu a minha, não? Porque teu marido curte tudo que eu posto. Você não reparou, não? E aí ela simplesmente olhou na minha cara, com aquela caroça dela, e falou assim: mas você que é a mulher, né? Se ele tá curtindo, você que tá dando intimidade. Na hora eu já me revoltei e falei: escuta aqui, minha senhora, deixa eu te mostrar um negocinho então, que agora a gente vai ver quem tá dando intimidade pra quem. Peguei meu telefone e mostrei todas as interações do marido dela, as curtidas, os comentários, respostas nos stories, as mensagens no WhatsApp, ele dando em cima de mim, me chamando pra sair. Falei que a gente já tava conversando, já tinha 3 semanas e que eu não sabia que ele era casado, com o perfil dele era de solteiro. Ela simplesmente olhou pra minha cara e falou assim: olha, eu acho melhor você bloquear o meu marido. Eu não vou falar de novo, eu só estou aqui te dando um aviso. Eu sei onde você mora, eu sei o ônibus que você pega e sei onde você trabalha. Levantou e saiu. Gente, na hora, eu juro pra vocês que eu fiquei com medo. Bloqueei esse cara de tudo. Eu nem falei pra ele, tipo, você é casado. Bloqueei ele de tudo. Ele criou um fake, ficou me mandando mensagem. Eu bloqueava todos os fakes que ele criava, Essa mulher ficou indo comigo o caminho todo, durante mais uma semana, me encarando. Eu sabia que ela tava me encarando e ela sentada no fundo do ônibus, olhando pra mim com a cara de doida. Até que depois disso, simplesmente parou. E depois disso, eu morro de medo de conversar com ele na internet de novo, porque eu sempre fico: essa mulher dele vir atrás de mim. Antes disso acontecer, eu descobri
descobri que o meu namorado tava me traindo? Porque ele me levou numa cafeteria e falou assim: aqui é muito bom, juro, você vai amar. Gente, quando ele falou essa frase, eu fiquei olhando pra cara dele assim, ó. Vocês vão entender o porquê. Eu namorava com esse candenguinho, tinha 2 anos. Não era um relacionamento muito recente, muito tempo duradouro, não, mas tinha 2 anos. E o que eu mais fico chocada é como um homem tem a capacidade de ficar enchendo o seu saco pra namorar com você nos meses, porque eu não queria relacionamento sério, e depois mete um chifre na tua cabeça. Qual é a explicação? Por que não fica solteiro, né? Não dá pra entender. Mas beleza, ele insistiu tanto pra namorar comigo que eu acabei aceitando, achando que ele era um príncipe encantado. E realmente ele era. Só que ele era novo na nossa cidade, onde a gente morava. E ele não conhecia nada. Cidade não, era bairro. Ele não conhecia nada ali. Ele vinha de uma cidade pequena, foi morar ali onde eu morava, e não conhecia nada. Então eu meio que turistava com ele, levava ele num lugar, levava ele em outro lugar, que não sei o que não sei o que lá. E a gente foi vivendo ali o nosso relacionamento, 2 anos se passaram, e era tudo muito bom. Ele era muito tranquilo, nunca me deu motivo pra desconfiar dele. E ele fazia faculdade, só que ele fazia faculdade em uma faculdade, e eu fazia faculdade em outra faculdade. Então assim, ele tinha os amigos dele, a turma dele, eu não era ciumenta, eu era de boa, até que do nada ele começou a implicar com os meus amigos. Não, porque eu não tô gostando, aquele ciúme. E o que a gente combinou? Que a gente ia dar uma afastada dos amigos de sexo oposto. Porque, por exemplo, eu saía muito com os meus amigos pra barzinho, pra isso, pra aquilo, e ele pediu pra eu evitar. E aí eu fiz a mesma coisa. Então, basicamente, eu podia sair com as minhas amigas e ele podia sair com os amigos dele. Homem e eu, mulher. Combinado, certinho, beleza, combinado no sacado. E aí, numa sexta-feira, ele me manda uma mensagem falando: amor, amanhã vamos sair, que eu quero te levar num lugar super legal. Eu falei: tudo bem, nós marcamos. E no dia na sexta-feira, ele me mandou o endereço e eu fui pra onde ele tava falando que era pra eu ir. Eu descobri